Uma boa noite, irmãos. Que bom que você está ligado mais uma vez no Domingo Entre Amigos da Igreja Central. Que é um privilégio ter sua presença aqui, é um privilégio estar aqui louvando a Deus. Cumprimento aos irmãos que estão na igreja com a paz do Senhor. Quero cumprimentar todas as nossas igrejas que estão assistindo, a Igreja do Gralha Azul, a Igreja de Ipiranga, a Igreja de Oficinas, e nossa Igreja Central. Mandar um abraço para todos os irmãos, espero que todos os irmãos estejam bem. E para iniciar o nosso culto, eu vou chamar o irmão Rogério, que vai dirigir o louvor. Mesmo em prisões, os nossos pais firmes morriam sem pesar, merecem nossa imitação, antes morrer do que pecar. Bendita a fé dos nossos pais, inspira nossos ideais. Bendita a fé dos nossos pais, possamos nós te ser fiéis, sempre honrar e proclamar com devoção os teus lauréis. Inspira nossos ideais. Amém. No medida do possível, peço que os irmãos que estão na igreja e que estão em casa se ajoelhem para uma oração. Pai Santo que estás no céu, nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nos dá o dom da vida, nos dá saúde, nos dá, Senhor, os recursos para que possamos sobreviver e também nos deu o seu Filho amado para morrer na cruz por nós, Senhor. Te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe todas essas famílias que estão aqui na igreja, as famílias que estão nos assistindo, e pedimos, Senhor, que o Senhor envie o Espírito Santo para que esteja tocando a cada coração que vai ouvir a mensagem do nosso irmão Medina. Pedimos também que o Senhor envie o seu Espírito Santo para que esteja com ele, para que as palavras que ele disser, Senhor, seja direto do seu trono de graça, Senhor. Nós te pedimos isso e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. O tempo não explica pra onde se leva a dor, e nas memórias marcas me escondem o teu amor, o amor que me liberta de quem ainda sou e me devolve
onde o passado aprisionou. Como será que você me vê? Onde será que estou pra você? Será que sabe que antes já tentei e mais uma vez tentando eu falhei? Será que mora em algum lugar onde minha voz consiga alcançar? Terá alguém que possa me encontrar e mostre por onde eu devo caminhar? A vida vai passando sem lhe avisar quem sou. E no teu peito eu vejo que o tempo silenciou. E nos cabelos brancos de quem já se cansou, eu sigo do lado de fora da porta que me deixou. Como será que você me vê? Onde será que estou pra você? Será que sabe que te vi crescer e o tempo não pode me envelhecer? Em que lugar você me colocou? Em um instante ou no retrovisor? Como dizer que não há ninguém se eu me entreguei pra te fazer alguém? Como será que você me vê? Onde será que estou pra você? Será que sabe que te vi crescer e o tempo não pode me envelhecer? Em que lugar você me colocou? Em uma instante ou no retrovisor? Como dizer que não há ninguém se eu me entreguei pra te fazer alguém? A vida vai passando sem avisar quem sou. Amém. Estendemos a todos o nosso cordial boa noite, o nosso abraço para aqueles que estão assistindo o culto presencialmente ou aqueles que estão assistindo pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook ou Instagram. Que Deus abençoe a todos e que muito em breve nós possamos superar esses momentos pandêmicos e voltarmos à normalidade, não só aqui em nossa igreja, mas também em todas as nossas atividades. Esse, eu creio que é o desejo de todos. Prezados, esta noite nós escolhemos um tema para trabalhar, e esse tema ele precisa ser contextualizado no seu momento histórico. É uma expressão do apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo, e o título do sermão é Eu sei em quem tenho crido. Nós sabemos que as epístolas paulinas, elas foram escritas entre os anos 51 a 66 depois de Cristo. Portanto, Paulo escreveu suas epístolas nos 15 anos que teve entre 51 e 66. E as epístolas pastorais de Paulo, escritas
a Timóteo e Tito, se reporta a deveres dos oficiais da igreja e com os problemas relativos à administração da igreja. Mas também trazem mensagem de fé, de esperança em quem Paulo cria. Os manuscritos de 1 e 2 Timóteo, no grego mais antigo, é pros Timóteo A para Timóteo 1 e pros Timóteo B para Timóteo 2. Timóteo 1 e 2 é uma elaboração posterior aos escritos de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, Paulo escreveu um ano após sua libertação da primeira prisão que teve em Roma, 64 depois de Cristo. E segundo Timóteo, Paulo escreveu por ocasião de sua segunda prisão em Roma. Isto ocorreu no outono do ano 66 depois de Cristo. É a última obra de Paulo, que morreu em 67 depois de Cristo. Portanto, a afirmação de Paulo, eu sei em quem tenho crido, que está registrada em 2 Timóteo 1,12, foi escrita no outono do ano 66 depois de Cristo. Paulo faz um convite a Timóteo. E Ellen White, escrevendo sobre este convite, no livro Atos dos Apóstolos, na página 113, escreveu: em Timóteo, Paulo viu alguém que apreciava a santidade da obra de um pastor, que não se atemorizava ante a perspectiva de sofrimento e perseguição. Paulo viu que Timóteo era fiel, firme e leal, e o escolheu como companheiro de trabalho e viagem. Paulo, escrevendo a primeira epístola a Timóteo, no capítulo 1, versículo 12, ele registrou: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Esta afirmação, realizada por Paulo, cristão vitorioso, foi acrescentada em 2 Timóteo 1,2, quando ele chama Timóteo de filho amado. 2 Timóteo 1,2, os irmãos poderão encontrar essa expressão. Diz Paulo: ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Timóteo era filho espiritual de Paulo. Paulo, o apóstolo constituído pregador dos gentios, confessa as condições de seu ministério em 2 Timóteo 1, 11 e 12. Lemos: para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo diz a Timóteo que sabia em quem ele cria. Portanto, Paulo, na condição de cristão experiente, se encontrava apto a aconselhar o jovem Timóteo, o jovem pastor Timóteo, em razão de sua experiência redimida e sofrida. Em 2 Timóteo 2, 1 e 3, Paulo estimula e convida Timóteo a fortificar-se
e a participar da obra do Mestre, quando escreveu: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Versículo 3. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Paulo convida seu discípulo a lançar a sorte com Cristo. 2 Timóteo 2, 11 e 12, Paulo justifica o convite feito a Timóteo, onde nós lemos o seguinte registro: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, não nos negará. No versículo 13, Paulo continua: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. A convocação de Paulo ao fazer esta revelação é fundada nas Escrituras, nas palavras do próprio Jesus, registradas em São Mateus 28, 18 a 20, quando o Mestre outorgou a grande comissão, e todos nós sabemos o que lá está escrito. O texto diz: e aproximando-se Jesus, falou-lhes dizendo: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Voltando a 2 Timóteo 2,13, se somos infiéis, ele permanecerá fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Queridos, isto significa que o convite feito por Paulo a Timóteo não tinha como falhar, porque Paulo tinha a convicção de sua crença em Jesus. Ele escreveu: eu sei em quem tenho crido. O evangelista Paulo, ao convidar para ser obreiro Timóteo, que era pastor em Éfeso, o fez com experiência em seu trabalho de disseminar o evangelho do reino aos gentios, quando recebeu a marca de principal obreiro. A marca que Paulo recebeu não foi o troféu, não foi a coroa de louros, não foi honrarias humanas, ao contrário, uma marca desenhada por açoites, perseguição, apedrejamento, naufrágio, cansaço, traição e por perigos, muitos dos quais, inclusive, naufrágio. 2 Coríntios 11, 22 a 27, Paulo relata um pouco da sua experiência. Os senhores poderão acompanhar comigo. Paulo diz: são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas,
em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Sabe, queridos, esta vida que Paulo levou o capacitava a dizer com humildade e advertir a Timóteo que participasse de seus sofrimentos como bom soldado em Jesus. Em 2 Coríntios 12:1, Paulo escreveu: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Paulo não se gloriava, ao contrário, sua missão era passar as visões e revelações ao Senhor. Paulo sofreu todas estas marcas, todas estas perseguições, todos esses sofrimentos, em razão de um propósito. O propósito do inimigo, em relação ao trabalho de Paulo, era invalidar seu ministério, aniquilar a sua influência, amesquinhar sua firme crença, colocando dúvidas na mente de Paulo. Perseguia sistematicamente Paulo em todos os níveis possíveis. Assim imaginava Satanás tornar Paulo um revoltado e um murmurador. Assim imaginava Satanás tornar Paulo um revoltado e um murmurador. Mas nada disto ocorreu. Deus glorificou Paulo. Deus o ajudou a superar a fome, a dor, a ostentação, a perseguição, a calúnia, o desrespeito, o amor próprio, e fez com que Paulo transmitisse às gerações futuras a tocha fumegante do Evangelho eterno. Evangelho transmitido na exata dimensão recebida do Mestre Jesus, segundo registra Marcos, capítulo 12, versículos 30 e 31. Ou seja, no amor de Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A pergunta que não quer calar: será que a história de Paulo vai se repetir na vida dos cristãos? Que palavras proféticas o povo de Deus, guardador dos mandamentos, verá cumprir-se num futuro muito próximo? São Mateus 24:9. Os irmãos poderão acompanhar a leitura. Jesus falou e Mateus registrou: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. João, no Apocalipse, no capítulo 12, versículo 17, deixou o seguinte registro: irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ellen White, a este respeito, escreveu em Profetas e Reis, páginas 605 e 606, o seguinte: o mesmo Espírito que nos séculos passados levou os homens a perseguirem a verdadeira igreja, levará no futuro a adoção de uma conduta similar para os que mantêm sua lealdade a Deus. Mesmo agora, estão sendo feitos preparativos para este último grande conflito. O decreto que finalmente sairá contra o remanescente povo de Deus será muito semelhante ao que Assuero promulgou contra os judeus. Hoje os inimigos da verdadeira igreja veem no pequeno grupo de guardadores do sábado um Mardoqueu à porta.
nesse campo de batalha, se travará o último grande conflito na controvérsia entre a verdade e o erro. A reflexão que nós fazemos do que foi contextualizado até aqui é que nós devemos ter convicção e sabedoria cristã. Nós devemos estar convictos e cientes de quem nós temos crido. A expressão "eu sei em quem tenho crido" deve ser a nossa diretriz de vida quando o inimigo tentar nos confundir para ferir a nossa fé, murchar a nossa crença, arrancar as nossas esperanças, ridicularizar nossas doutrinas, procurando ensinar outro evangelho. Em relação a isso, Paulo registrou em Gálatas, no versículo 1:9, como antes temos dito, assim agora novamente o digo, se alguém vos pregar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. Sabe, queridos, existem duas recomendações que separei nesta noite. A recomendação apostólica de Paulo e a recomendação de Jesus. Paulo, em 2 Timóteo 2,15, recomenda a Timóteo o seguinte: procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra de verdade. E em São João 5,39, ao registro das palavras de Jesus que nos recomendam: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Na reflexão da expressão em quem, eu sei em quem tenho crido, existe o exercício da fé cristã. Cada um de nós tem que aprender a se alimentar na Bíblia, conhecer as nossas doutrinas fundamentais e com firmeza praticá-las e com convicção proclamá-las. Para final da nossa jornada, podermos repetir as palavras que o próprio Paulo repetiu e registrou em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. A pergunta que eu faço para mim: esta tem sido a minha real experiência cristã? Contrariamente, como vou resistir os enfrentamentos e as tempestades de provações que já estão acontecendo e que virão com muito maior força? Prezados, a expressão de Paulo, eu sei em quem tenho crido, tem uma significação muito grande em nossa vida espiritual, que precisa ser mencionada, pois ela indica e nos dá certeza de que devemos seguir em frente, ainda que tudo pareça difícil. Caminhar, ainda que não existam estradas. Avançar, quando a maioria retrocede. Permanecer ao lado de Jesus, ainda que fiquemos sozinhos.
A expressão "eu sei em quem tenho crido" nos diz que devemos superar as críticas destrutivas, a separação de parentes amados e de amigos queridos. A expressão "eu sei em quem tenho crido" nos diz que não devemos ter por preciosa a nossa própria vida, que devemos nos consumir iluminando. A expressão "eu sei em quem tenho crido" nos diz que devemos renunciar a nós mesmos, perder o amor ao mundo e ao pecado, mas amar o pecador. A expressão "eu sei em quem tenho crido" nos ensina viver pela fé o impossível. Estar na terra, mas viver uma atmosfera celestial. A expressão "eu sei em quem tenho crido" nos indica que devemos buscar constantemente a salvação eterna pela graça maravilhosa do sangue de Jesus na cruz. Queridos, que Deus nos conceda a certeza, como concedida a Paulo, e que possamos sempre dizer: "eu sei em quem tenho crido". E quando findar a minha e a sua luta, ainda que abandonado pelos homens, não seremos abandonados por Deus. Possamos, a exemplo do que Paulo fez, escreveu e registrou na sua última epístola de 2 Timóteo, a última obra literária de Paulo, no capítulo 4, 9 a 18, Paulo escreve: o seu abandono pelos homens, mas não por Deus. Ele registra que o único que estava com ele naquele momento era Lucas, o médico amado. Mas em suas últimas palavras, Paulo, no capítulo 4 de 2 Timóteo 4, 7 e 8, escreveu algo que me inspira, que me anima a continuar a luta espiritual contra o eu, contra o amor ao mundo, contra as coisas seculares. Paulo diz: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. As últimas palavras de Paulo. Ano seguinte ele foi morto. As últimas palavras de Paulo, escritas no outono do ano 66 depois de Cristo. Nem a Bíblia e nem outra fonte histórica relata como Paulo morreu quando morreu. Nós trazíamos a indicação da morte de Paulo no ano 67 depois de Cristo, em razão da contextualização de seus escritos. E de acordo com a tradição cristã, Paulo foi decapitado em Roma durante o reinado de Nero. Sabe, queridos, recomendo a leitura de 2 Timóteo. São 4 capítulos. Uma epístola pastoral que nos ensina como lidar com as coisas espirituais, com as lutas da vida, com as traições, com fidelidade, mas também nos anima a dizer: eu sei em quem tenho crido. Nos anima a combater o bom combate,
completar a carreira e guardar a fé, esperando que a coroa da justiça nos seja dada na breve volta do dia em que Jesus virá nos buscar. Meu desejo e minha oração nesta noite a você que nos assiste pela internet, a que está presente aqui no culto da nossa igreja, é que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. E que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Vamos encerrar o culto desta noite cantando o hino 259. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Por qual razão o Salvador pra si me resgatou. Mas eu sei em tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim chegar. Não sei o que de mal ou bem aqui enfrentarei, se maus ou áureos dias vêm, se lutas eu terei. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim chegar. Não sei também o dia em que verei Jesus voltar, se de manhã, se à tarde vem pra me levar ao lar. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim chegar. Oremos. Senhor Deus que está nos céus, nos prostramos aos pés da cruz e nos entregamos para que seja feita em nossa vida a Tua vontade e não a nossa. Te agradecemos e te louvamos, Senhor, pela salvação em Jesus Cristo. Te agradecemos pelos escritos bíblicos que nos orientam, nos inspiram e nos animam a continuar a jornada espiritual rumo à Nova Jerusalém. Neste momento, Senhor, entregamos Tua igreja aos pés da cruz, para que todos os nossos irmãos e familiares, inclusive a mim, tocados pelo Santo Espírito, possamos revigorar as nossas forças espirituais, continuando esta jornada, proclamando o Evangelho eterno, para muito breve estarmos contigo. Portanto, diante das lutas que estamos tendo,
queremos implorar bênçãos especiais sobre todos os nossos irmãos, do mais velho ao mais novo. Sobre aqueles que estão doentes, os enlutados, os desempregados e os desanimados, para que, segundo a tua vontade, consigam a cura física, material e espiritual. Que a mensagem desta noite fique gravada em nossos corações e que nós possamos replicar este título, Eu Sei Quem Tenho Crido, até o encontro contigo. E juntos todos possamos dizer e entoar louvores ao nosso Salvador. Nos despede, protegido pelos teus anjos, nos dando uma boa noite de repouso, uma semana de trabalho abençoada e dirigida por ti. Isso te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém.